Você sente um peso, uma inquietação que não tem nome, mas está sempre lá, como um eco no fundo da sua mente. Aquela sensação de que, não importa o quanto você conquiste, nunca é o suficiente. Eu conheço essa sensação. Conheço-a bem demais. Ela me acompanhou por quase toda a minha vida. Um vazio que nem o maior sucesso, nem o mais alto reconhecimento, conseguia preencher. Eu sou o William. Tenho 77 anos. E não sou nenhum especialista, nenhum guru. Sou apenas um homem que passou a maior parte da vida correndo atrás de coisas que ele achava que iam curar uma dor que ele nem sabia nomear. Demorei muito para entender o que realmente estava acontecendo. Décadas. E quero te contar o que aprendi. Não para te dar respostas prontas, mas para talvez te dar um espelho, um alívio de saber que você não está sozinho nessa. Nós, homens, fazemos isso, não é? Construímos muros, vestimos armaduras. Corremos para longe de qualquer coisa que possa nos fazer sentir vulneráveis. Corremos para o trabalho, para o próximo projeto, para a próxima conquista. A gente acumula títulos, dinheiro, bens. E por um tempo, a gente até se convence de que isso é felicidade. Mas lá no fundo, aquele vazio, aquela vergonha de não ser o suficiente, continua lá. Intocada. Para mim, tudo começou muito cedo. Meu pai, ele era um homem de poucas palavras. Um homem que valorizava a força, a disciplina, o resultado. Eu, como menino, só queria ser visto por ele. Lembro-me de uma vez, eu tinha uns 7 anos, fiz um desenho de um barco à vela. Caprichei, pintei tudo. Levei para ele, orgulhoso. Ele olhou para o desenho, por um segundo. Apenas um. E disse, bom, agora, vá brincar lá fora. Tenho trabalho a fazer. E voltou para o jornal. Meu desenho ficou na mesa, esquecido. Naquele dia, eu aprendi. Amor, atenção, vinham com uma condição. Tinham que ser conquistados. Tinham que ser úteis. O que eu era, por si só, não bastava. Eu era invisível, a menos que eu fizesse algo grandioso. Cresci com a ideia de que o afeto era uma moeda de troca. Que eu precisava provar meu valor, constantemente. Que a única forma de ser amado era ser bem-sucedido, forte, inabalável. Nunca frágil. E eu corri atrás disso. Com toda a minha força. Fui o melhor aluno, o melhor funcionário. Trabalhei dia e noite. Subi na carreira, mais rápido que qualquer um. Aos 45 anos, eu tinha tudo que a sociedade dizia que um homem deveria ter. Um cargo de diretor, uma casa enorme, 2 carros na garagem. Uma conta bancária receada. Lembro-me de uma noite, estava no meu escritório na cobertura, olhando as luzes da cidade lá embaixo. O silêncio era ensurdecedor. E ali, no auge do meu sucesso, eu senti o vazio. Um buraco no peito que parecia ter crescido, não diminuído. Não havia alegria, não havia paz. Apenas uma exaustão profunda e a pergunta: é só isso? A culpa me corroía por não me sentir grato, por não sentir a felicidade que deveria sentir. E esse padrão, essa busca por validação externa, não ficou só na carreira. Eu o reproduzi nos meus relacionamentos. Eu só me sentia digno de amor se estivesse fazendo algo pelos outros, ou se estivesse com alguém que, de alguma forma, me validasse. Atraía mulheres que eram, de certa forma, como meu pai. Distantes, exigentes, que esperavam que eu provasse meu valor. E eu me esforçava, incansavelmente, para ser o homem que elas queriam, para merecer a atenção delas. Com meus filhos, eu também me vi repetindo o ciclo. Eu os amava, claro. Mas muitas vezes, a forma como eu demonstrava esse amor era através de provisão, de conquistas. E não com a minha presença real, com escuta atenta, com afeto puro. A dor de ver o distanciamento nos olhos deles, de perceber que eu estava replicando a mesma invisibilidade que eu senti na minha infância, é uma dor que ainda me aperta o peito. Eu vi amigos meus, da minha idade, ainda correndo. O José, por exemplo, acabou de comprar uma lancha nova, maior que a antiga. Acha que isso vai preencher alguma coisa. Ele ainda não parou para olhar o que está dentro. Mas também vi o Carlos, meu vizinho. Ele nunca foi de grandes ambições. Passa as tardes regando as plantas dele, conversando com o cachorro. E ele tem uma paz, uma suficiência que eu só comecei a entender agora. Ver o Carlos me fez questionar: o que é, afinal, a verdadeira liberdade? Não é ter mais, é precisar de menos. É a liberdade de ser quem você é, sem a necessidade constante de provar algo a alguém. A suficiência interna não é um ponto de chegada. É a permissão para parar de correr. É a presença, o sentir o sol na pele, o gosto do café. É a aceitação de que você, exatamente como você é, já é o bastante. Por que a gente corre tanto?
Por que a gente busca lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro? É o medo de parar, o medo de ficar em silêncio e ter que encarar aquele vazio que a gente passou a vida inteira tentando preencher com barulho e conquistas. É o medo de descobrir que a dor sem nome é real. E que ela pode ser grande demais para suportar sozinho. A vergonha de não ter sido o homem que seu pai queria, ou que você achava que deveria ser. Mas eu te digo, com a experiência de quem viveu, esse vazio não te define. Ele é só um espaço que foi deixado para ser preenchido com a sua própria verdade, com a sua própria presença. Você não precisa mais correr. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Nem para o seu pai, nem para a sociedade, nem para a pessoa que você achava que deveria ser. Você pode, finalmente, parar, olhar para dentro, e começar a construir, tijolo por tijolo, a sua própria casa, onde você é bem-vindo, exatamente como você é. Não espere pelos 77 anos para entender isso. Comece hoje, com um momento de silêncio, com um olhar para dentro, com a permissão de sentir o que precisa ser sentido. Se você sentiu que essa conversa tocou em algo dentro de você, se ela te fez pensar em alguém que também pode estar carregando esse peso, por favor, compartilhe este vídeo. Alguém que ainda corre demais, que ainda busca lá fora, pode precisar ouvir que existe uma outra forma. Que existe paz, que existe suficiência, e que ela começa de dentro para fora.